Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Que Deus esteja com sua casa, que Deus esteja com sua família, que Deus esteja com você. Nós cumprimentamos todos os irmãos, os amigos que são inscritos nesse canal ou que por acaso estejam assistindo a esta transmissão. Nós estamos felizes em oferecer para vocês mais essa programação da nossa PIBAG, a Primeira Igreja Batista em Agarnópolis, e da nossa Escola Bíblica Discipuladora, escola bíblica que oferece para você os cursos de Panorama do Antigo Testamento e Como Crescer na Vida Cristã. Esse é mais uma aula de Panorama do Antigo Testamento e hoje nós vamos compartilhar com vocês sobre o livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, nós vamos fazer como a gente sempre faz, uma oração. E queremos convidar você, onde você estiver, a orar conosco, a estar falando com Deus, pedindo a sabedoria de Deus para esse instante especial em que estamos aqui para estudar a palavra do nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus por essa noite, obrigado a Deus pelo dia, obrigado a Deus por todos os amigos, os irmãos. Peça a bênção do Senhor sobre nossa mente, nosso intelecto, nossos corações, que todos nós entendamos, ó Deus, e aprendamos sobre o que o Senhor deseja para todos nós a partir desse momento. Nós te pedimos, ó Deus, que ilumine a nossa mente, fortaleça o nosso coração e que a nossa concentração esteja no Senhor e na sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu querido, meu amado, livro de Amós. Veja, a gente vai estudar sobre os profetas do Antigo Testamento, essa ideia de panorama do Antigo Testamento, e nós vamos ver de ordem cronológica alguns profetas, e vamos começar com o de Amós, né? Esse profeta, ele tem várias características que nós precisamos aqui trabalhar com os irmãos, né? Para que a gente entenda bem a mensagem que ele trouxe. Então, a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é que ele não era um profeta profissional. Tá? Como é que é isso? Profeta profissional, pastor? Bom, naquela época havia escolas de profetas que treinavam as pessoas para serem mensageiros de Deus, proclamadores da palavra de Deus. Porque a gente tem que entender que profeta é o que proclama a palavra do Senhor, né? Não é só aquele que recebe a revelação, mas havia profetas que recebiam revelação, ensinavam outros e esses espalhavam a sua mensagem em toda a região, toda a Palestina e todo o povo de Deus. Então, ele era um leigo, ele não era dessas escolas de profetas, não era filho de profeta, não era sacerdote, nada disso. Tá? Ele nasceu numa pequena cidade perto do Mar Morto chamada Tecoa, ou Tecoa, né? Tecoa. Ele era um judaíta, ou seja, do reino de Judá. Mas ele exerceu seu ministério pregando em Israel, as 10 tribos do norte, no tempo de Jeroboão II. Ele mesmo, Amós, ele se identifica como sendo o quê? Qual é a profissão dele? Ele diz em Amós 1, eu sou boiadeiro, cuidar de vacas, na nossa região chama vaqueiro, ele era um vaqueiro, e era catador de sicômoros. Então, ele juntava aqui duas artes que estavam se combinando ainda nesse tempo antigo. Ele era um coletor de frutas, fosse aqui no Cerrado, a gente dizia que ele catava piqui na chapada, né? Então, ele era um catador de frutas e um boiadeiro, tá? Uma pessoa que cuidava do rebanho. Não se sabe se ele era o dono do rebanho ou se era um empregado. Provavelmente ele era um vaqueiro empregado, tá? Não era o dono do gado. Tá? Então, Amós era esse homem aqui e ele recebeu uma revelação de Deus, um chamado de Deus, lembrando que para ser profeta, uma das coisas mais latentes do ser profeta é o chamado. A pessoa se sente chamada, convocada para realizar uma missão ou entregar uma mensagem que Deus lhe revela ao coração. Bom, era um homem da roça que fez profecias.
não era um profeta profissional. Mas ele entrou em conflito aí, por conta disso, com os profetas profissionais. Uma das coisas mais chatas da corrupção política é quando ela incorpora o mundo religioso, né? E acaba usando o mundo religioso para fazer a sua manipulação política, né? Então, geralmente, grupos que querem se manter no poder, ele faz a cooptação de todo mundo que tem alguma influência na sociedade. No caso, a religião, os profetas, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que tinham alguma influência religiosa estavam sendo cooptados pela liderança política. E esse grupo que vivia na corte, nos palácios do rei, combateu demais o profeta Amós, né? Bom, outra característica de Amós é que ele era um profundo conhecedor da realidade social, econômica e política de sua época. Aqui uma coisa que às vezes o cristão, ele negligencia, né? Muita gente acha que tem que focar mesmo só em coisas espirituais. Não, coisas aí de política não me envolvo, coisas econômicas não me envolvo, questão de social não me envolvo. Né? Mas já dizia o grande teólogo Karl Barth, ele dizia que o profeta, o pregador, ele deve estar se preparando para entregar uma mensagem para as pessoas, ele deve estar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Ele tem que estar atualizado, ser conhecedor da realidade social. Meus queridos, a gente tem que se preocupar sempre com todas as questões sociais. Por quê? Porque é a questão do tipo de terreno, aquela parábola do tipo de terreno. Se você vai jogar a semente, você tem que se preocupar onde a semente vai chegar. Porque se ela chegar num terreno duro, num terreno cheio de pedras ou cheio de espinhos, não vai frutificar. E o nosso interesse na pregação do evangelho é que frutifique. Então, você tem que preparar o terreno. Então, a atuação política, social e econômica do cristão tem a ver com isso, de estar preparando um terreno para que a semente possa chegar e a semente possa frutificar. Tá? Então, a gente tem que, por exemplo, uma das recomendações bíblicas que nós lembramos agora é aquela de orar pela paz na cidade, porque da paz na cidade que propicia um bom ambiente para a pregação do evangelho. Depende a pregação do evangelho. Então, se nós tivermos uma sociedade próspera, uma sociedade com justiça social, uma economia e políticas estáveis, nós vamos ter muito mais sucesso na nossa pregação do evangelho, né? Muita gente acha assim, não, na época da dificuldade as pessoas chegam para Deus. Nós estamos vendo agora nessa pandemia que não é a realidade, né? A realidade é que as pessoas, muitas estão esfriando o amor por causa da grande tribulação, né? Por causa dos problemas. As pessoas esfriam o amor. Isso é notório. Então, nós, como crentes, devemos orar e trabalhar pela paz na cidade. A paz na cidade significa estabilidade política, econômica e social. Então, não era o que estava acontecendo no reino de Israel na época de Amós. Ele profetizou, e provavelmente no século 8 antes de Cristo, né? E o foco de sua mensagem era denunciar os sacerdotes e os profetas que manipulavam a religião para defender a desonestidade, para estar servindo um governo corrupto, né? Então, esse era o foco do profeta Amós. Ele trabalhou para isso, né? Ele não ia mudar o político. A ideia dele, ao denunciar a corrupção, era mudar o religioso, era mudar a religião, era mudar quem tinha que ser diferente. Tá? Então, nosso foco, às vezes, a gente tem que focar nisso aí também.
porque às vezes a gente quer mudar o mundo. O mundo só muda com o convencimento do Espírito Santo, né? E já o crente, ele já tem o Espírito Santo ali, a palavra de Deus vai produzir o seu efeito, então temos que pregar para esses crentes, para que eles vivam corretamente, tenham ideias de justiça e estejam fazendo tendo a sua posição de uma maneira que possa contribuir para o melhor da sociedade. Então, Israel vivia um contexto religioso de sincretismo. O que quer dizer essa palavra, pastor? Sincretismo. Quer dizer mistura, mistura. A religião de Israel estava se misturando com a religião cananeia, a religião dos cananeus. Então, várias coisas estavam vindo ali, a gente já colocou aqui essa ideia na aula passada, sobre a questão das pessoas adotarem práticas como se fosse simplesmente uma questão da sorte, né? Uma questão de superstição. Não, mal não vai fazer, né? Mal não vai fazer. Então, as pessoas têm muito esse negócio. Não vou... eu oro para Deus, eu peço a bênção de Deus, mas acendo também uma vela para o santo, né? Porque mal não vai fazer. Então, é nesse sentido que o povo de Israel estava ali procurando sincretizar com outras religiões, juntar, misturar com outras religiões, adotar práticas que eram consideradas como que trazendo sorte, como que estivesse combatendo os maus espíritos. Então, nesse sentido aí, eles estavam se misturando. Então, o centro do culto em Israel era a cidade de Betel. Betel, que outrora foi um palco de grandes bênçãos de Deus, agora estava virando um centro de culto pagão, e inclusive adotando o culto ao bezerro de ouro. Aquele mesmo bezerro foi levantado no deserto, agora foi levantado outras imagens do bezerro de ouro. Então, veja, essa questão do bezerro de ouro era um símbolo, desde a época do Egito, de prosperidade, fertilidade, força. Tá? Então, isso tudo o povo evocava para trazer sorte, para trazer... Então, eles usavam muito isso como espécie de amuleto, superstição. E isso dizia, esse aqui é o que me dá a vitória, é o que me dá sorte, é o que me dá poder. Então, que me dá fertilidade para que eu tenha muitos filhos, ou para que a terra produza muitos frutos. Tá? Então, as pessoas estavam decaindo da fé verdadeira para seguir esses falsos sacerdotes, esses falsos profetas que relativizavam a fé, o pecado, e estavam ensinando o povo o caminho da idolatria. Socialmente e politicamente e economicamente, Israel vivia o seu melhor momento de produção de riqueza. A nação estava prosperando. No entanto, a maioria da população era pobre, vivia explorada, vivia na miséria. Tá? Então, é o típico Estado rico com um povo pobre. A riqueza era para uma minoria, um grupo privilegiado da população. O Estado ele vai se sustentar, nessa época aqui, inteiramente no suborno e na corrupção. As instituições estavam todas minadas aí com corrupção, com suborno. Né? Os juízes julgavam errado, os sacerdotes ensinavam errado, tá? As pessoas todas estavam corrompidas, os fiscais, todo mundo. E oprimindo o povo e enriquecendo um grupo seleto de pessoas. Tá? Bom, Amós denuncia muito isso. Ele vai dizer, olha, Israel é corrupto, lá em Amós 7, de 7 a 9. Ele vai dizer, Israel é um cesto de figos estragados. Israel, ele vai denunciar que os corruptos serão julgados por Deus, que os palácios estão cheios de roubo, extorsão, luxo. Ele vai denunciar a opressão sobre os fracos. Pessoas que vão torcer o direito dos pobres. E aqui, meus queridos, nós precisamos chamar a atenção disso aqui. Há muitos crentes hoje coniventes com essa opressão aos fracos em tirar direitos dos pobres. Se criou hoje uma máxima de dizer que pobre é porque não quer trabalhar,
que pobre é por causa disso, que pobre é por causa daquilo, é preguiçoso. Tá? Então, na verdade, os pobres são porque os ricos exploram, roubam parte do seu salário. Né? Então, nós precisamos reagir a respeito disso. Nós não podemos comprar esse discurso injusto. O trabalhador precisa receber um salário justo, um salário bom, que lhe dê condições de viver com dignidade. Então, não podemos estar concordando com esse mundo em que as pessoas têm empregado que vive na miséria e ele é comprando carro de luxo, a sua casa é luxuosa. E aí diz, não, pessoal é porque não quer trabalhar. Tá? Isso não é verdade. Tá? As pessoas trabalham e muito. Só que trabalham e o que elas produzem estão indo para o bolso do patrão, o bolso de uma pessoa só. Então, isso não é justo, Deus não está corroborando com isso. Aliás, o profeta aqui denunciou em nome de Deus esse abuso. E nós precisamos aprender isso. Isso não é comunismo, isso não ser socialista, essas coisas não. Isso é apenas ser justo. E ser justo é dizer, tem que dar direito aos trabalhadores, tem que dar condições de dignidade a quem trabalha, tá? Para que ele faça o seu trabalho com alegria e não gemendo, como diz as Escrituras. Tá? Trabalhar gemendo por necessidade absoluta, se eu não trabalhar eu vou morrer, se eu não aceitar essas condições eu vou passar fome, isso é injusto e Deus não está com a injustiça. Nós temos que estar colaborando para que a sociedade seja cada vez mais justa. Os trabalhadores tenham direitos e os fracos sejam defendidos por quem deve defender o fraco. Tá? Bom, o povo de Israel não estava deixando de fazer as festas e celebrações. Eles faziam tudo que estava escrito na lei, em termos de festas, reuniões, tudo eles estavam fazendo. Só que eles faziam de uma forma realmente assim, que deixava Deus enojado. Né? Por quê? Porque era só um ritual. As pessoas não estavam realmente amando a Deus, não estavam fazendo com o sentido que Deus deixou para fazer, como gratidão, como estar adorando a Deus, festejando a graça de Deus. Eles não adoravam a Deus e nem agradeciam a Deus. Eles apenas celebravam, apenas faziam o ritual de festa. Né? Então, nesse sentido, a palavra de Deus não aprova, não gosta de cultos que sejam apenas para essa finalidade. Né? Para essa finalidade, Deus não tem nenhum interesse que seu povo se reúna. Então, nós precisamos corrigir essas coisas. Como é que a gente está cultuando a Deus? A gente está cultuando a Deus conforme a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Ou nós estamos só porque, não, domingo eu tenho que ir para a igreja mesmo, vou lá fazer o culto, eu vou para o culto e vou estar assistindo o pastor pregar, os irmãos cantarem, não vou fazer nada e pronto, só vou cumprir um ritual. Isso não é do interesse de Deus. Deus quer ver quebrantamento, Deus quer ver pessoas arrependidas, Deus quer tratar os corações que estão machucados, que estão aflitos. Deus quer fazer a obra dele. Então, o profeta, ele está aí para estar denunciando esse tipo de celebração. Deus quer que as pessoas tenham justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. É isso que Deus quer. Que as pessoas ajam com justiça na sociedade. Não adianta na sociedade, por exemplo, ser corrupto, vender uma coisa que era 1 quilo, vender 900 gramas dizendo que é 1 quilo. Tá? E aí depois chega no culto e diz que está adorando a Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. Tá? Enganação. Tá? Deus não aceita isso. Você vai vender um carro, ele está com defeito, aí você diz, não, está perfeito, está perfeito. E aí engana o comprador. Isso não é justo. Você não deve ser prática de crente, né? O crente, não, o carro está me dando trabalho agora, eu vou passar ele para frente para que outro leve o prejuízo. Não,
Você tem que ser justo. Você pode vender o seu carro, mas dizendo como é que ele está, como é que ele está. Olha, ele tem esse defeito, tem aquele defeito, você precisa consertar isso. Então, da mesma forma, qualquer negócio que o crente faça, também não pode se aproveitar das pessoas que estão em necessidade e uma coisa que vale, por exemplo, R$ 1.000, aí a pessoa está querendo vender de qualquer jeito porque está precisando, aí você diz, não, eu dou 500, se quiser, pega. Né? Não tem que explorar a necessidade das pessoas. Tá? Se possível, você ajuda. Tá? A pessoa está precisando, está querendo vender só porque está precisando, você diz assim, olha, meu amigo, eu tenho R$ 1.000 e eu lhe ajudo aqui. Você não precisa desfazer o seu bem, não. Depois você me paga. Tá? Sei que você é honesto, sei que você vai pagar. Então, você faz esse tipo de coisa e você ajuda. Pode até comprar também, para ajudar a pessoa, mas pagando o preço justo. Então, a gente precisa ser justo para poder a nossa adoração não enojar o Senhor. O profeta, ele, por tudo que ele denuncia, a gente fica pensando assim, poxa, Deus está muito bravo com as pessoas. Bom, o profeta não prega a condenação. O que ele prega é a salvação. Ele está aí para pregar que as pessoas deveriam se arrepender para serem salvas. Né? Olha aqui em Amós 5,4, diz, porque diz assim o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vocês vão viver. Então, é assim que tem que ser a pregação nos dias de hoje também. Às vezes a gente hoje diz, tem que pregar e condenar logo as pessoas, né? Dizer qual que as pessoas vão para o inferno, tem que fazer isso. Tem muito crente muito valente por causa que as pessoas estão pecando, que as pessoas são rebeldes. Aí o crente fica valente demais e quer logo fazer uma pregação de condenação geral e diz que o pastor que não prega assim é porque é mole. O pastor quer agradar o povo. Os pastores de hoje não pregam mais o inferno, a condenação, essas coisas todas. Certo. Tem, claro, gente que só quer pregar só coisa boa, né? Obviamente. Mas a nossa mensagem não pode ser centrada na condenação. Nossa mensagem tem que ser centrada na salvação. Nossa mensagem tem que dizer assim, gente, chega de pecar, busquem a Deus e vocês vão viver. Busquem a Deus para viver. Essa é a nossa mensagem. Então, deve ser imbuída em todo crente essa pregação proativa, para que as pessoas estejam se arrependendo e voltando para Deus. Então, isso é muito importante na pregação do profeta. Ele diz, olha, a justiça é a melhor forma de buscar a Deus. Não é só indo para o culto, mas praticando a justiça. Então, o livro de Amós tem uma coisa interessante aí. Tem um negócio da visão do prumo. Essa visão é legal demais, essa história do prumo. Né? Ela apresenta Deus com um prumo na mão, que está fiscalizando o muro. E esse muro está torto. Esse muro representa Israel. A nação que o próprio Senhor construiu, né, como um muro reto, mas havia se inclinado, né, para se afastar de Deus, e aí ficou torto. E Deus chega lá com um prumo e mede o muro. Essa mensagem que o profeta entregou fazia uma forte oposição aos líderes religiosos da época. Porque eles queriam dizer assim, não, está tudo bem, Deus está aprovando tudo. E Israel está prosperando, nós somos o melhor país do mundo, nós vamos só para frente, as coisas estão tudo bem. Tá? Deus está satisfeito com a gente, que afinal de contas a gente está fazendo os rituais que Deus quer. Tá? E não era assim que Deus queria, né? Então já havia um sacerdote chamado Amazias, que era o líder dos sacerdotes lá de Betel, e eles fizeram uma oposição fortíssima contra Amós. Alguns até dizem que eles deram fim a Amós aí. Quando o livro termina, não conta o que aconteceu com Amós, né? Só diz que ele pregou e pronto. Então não diz o que aconteceu com eles. Então, alguns falam que Amazias deu um fim no profeta Amós. Tá? Ele morreu pregando o evangelho, segundo alguns estudiosos. Tá? Mas a questão é que Amós ficou firme em pronunciar a palavra de Deus. Ele não abriu mão de pronunciar a palavra de Deus. Então, ele dizia, com o leão ruge, né? Quem não pode temer. Né? Então, a gente vai pregar.
Então, pregava o arrependimento, arrependei-vos, né? Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Vocês têm que se arrepender, que está chegando o dia. E Deus tem uma salvação para vocês. É necessário mudança. Então, hoje em dia, nós também precisamos, amados, dessa mesma coragem que Amós demonstrou para falar a verdade da palavra de Deus. Independente do clima religioso, político, econômico, social, nós temos que pregar, pregar e pregar. Pregar a salvação, pregar dizendo que as pessoas precisam agradar a Deus, precisam buscar a Deus, e assim é que nós vamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra, né? Amós deu a sua vida por isso, e nós precisamos consagrar a nossa vida a isso também. Deus esteja abençoando cada um e cada uma. Nós louvamos a Deus por esse profeta fantástico de Amós, conhecido como profeta da justiça social, que deve estar na cabeça, no coração de cada crente, em cada lugar, a preocupação com a justiça da nossa sociedade. Deus te abençoe, abençoe tua família, abençoe o seu trabalho e que nós nos encontremos mais uma vez assim que Deus permitir. Boa noite para todos, um bom final de semana, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo e com todos os seus.